Glória a Deus. Salve a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Ô, glória. Vai sair, viu? Glória. Deus é bom e fiel. Amém. Bom rever, né? Alguns de vocês. Estou revendo hoje. Eu creio que muito em breve estaremos revendo todos. Em nome de Jesus. Jesus, não vai faltar nenhum que é do Senhor naquele dia. Quem pode dar glória? Glória. Não vai faltar nenhum que é do Senhor naquele dia. E quem toma posse da promessa, a promessa diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você tomar posse da promessa, não vai faltar ninguém da tua casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Creia somente e tu verás a glória de Deus. Deus, Ele é fiel, Deus é bom e é maravilhoso estar em sua presença. Glória. Amanhã nós estaremos por aqui, viu? Amanhã, depois do almoço, estarei por aqui, porque nós vamos comprar tijolos. Amém? Então vamos comprar tijolo e em breve começa a fazer alguma coisa na obra. Agora a obra é grande e é longa, né, irmãos? Vamos dar o pontapé inicial. Então precisamos aí da ajuda da oração dos irmãos, para que Deus continue movendo as águas em nosso favor. O objetivo, estava falando ali com o auxiliar Fernando, o presbítero Josué, que o objetivo também de sairmos do aluguel foi justamente para investir mesmo na obra, poder estar fazendo a obra. Amém? Então sempre, todo mês a gente vai estar andando, todo mês vai estar fazendo alguma coisa até essa obra ficar pronta, em nome de Jesus. Amém? Glória. Irmãos, nós estamos vendo Cristologia, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Peça um copo com água natural, deixa aqui também, por favor. Mateus, capítulo de número 16. A partir do verso 13. Quem achou, diga amém. Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Até aqui oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa leitura, que o Senhor possa instruir, ensinar, falar aos nossos corações, que possamos nos alimentar, nos fortalecer, sermos abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, tão somente toma a direção dessa instrução, desse ensino, dessa palavra, colocando o Senhor Tua palavra em meus lábios, de maneira que o Teu Espírito possa ensinar, possa falar por nosso intermédio, e seja isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos o próprio Senhor Jesus como que preocupado acerca do que as pessoas achavam ou iam a seu respeito, de quem ele era. E saber quem é Jesus, irmãos, faz toda a diferença na vida do cristão. Amém? Porque por incrível que pareça,
nessa minha caminhada, eu já percebi de pessoas aceitarem Jesus sem ter noção do que fizeram e de quem aceitou verdadeiramente. E as pessoas que assim fazem, muitas vezes na emoção, muitas vezes numa circunstâncias, ela tende a não permanecer. A nossa permanência em Cristo está diretamente relacionada com o seu conhecimento, com a sua intimidade e conhecimento de Cristo. Aleluia. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais firmes, mais fortes, mais o amamos, mais queremos dele, quanto mais nós o conhecemos. Glória a Deus. Amém? Agora, se você conhece pouco, o inimigo ele pode lhe enganar e tentar fazer com que alguém creia que o que ele tem é melhor ou é mais para a sua vida. E quantos estão trocando Cristo? Quantos estão trocando Jesus? Então Jesus, em determinado momento do seu ministério, ele fez essa pergunta: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que eu sou? E disseram a ele, os seus discípulos, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, que é João Batista, algum dos profetas que veio, que voltou. E Jesus, olhando para os seus, que de perto o seguia, aqueles que foram escolhidos por ele a dedo, perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta ao teu irmão que está ao teu lado, quem é Jesus para você? Porque o que você acha, o que você crê, o que você conhece de Jesus, é que vai determinar, veja só, é que vai determinar a tua vitória no final. Amém? Porque começar a carreira, muitos começam. Mas o importante é terminar a carreira. Aleluia, glória a Jesus. É terminar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória. O segredo é permanecer. Mas essa permanência vai depender do conhecimento que você adquirir acerca dele. E aí, irmãos, preste atenção. Não bastará o conhecimento teórico. Amém? Nós aqui estamos hoje ensinando a palavra. Mas esta palavra vai ter que gerar na sua vida, à medida que você buscar praticar, ela deve gerar uma experiência sua com Deus. Então é um conhecimento não teórico, mas é um conhecimento prático. Porque Jesus é real, Jesus é verdadeiro, Jesus vive e Ele está conosco, Ele está perto. Ele está com você. E você precisa saber disso. Você precisa conhecer isso. Você precisa ter experiência disso, que Ele está com você. Glória. Todos os dias, Ele diz. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quem é Jesus? Pedro, ele responde. E a sua resposta é validada pelo próprio Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo diz: não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Pedro acertou a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós já vimos aqui o significado da palavra Cristo. Ungido, que é o mesmo que Messias. Amém?
Já vimos o significado da palavra, do nome Jesus. Deus salva. O Senhor é a salvação. Amém? E Yahvé é a salvação, ou é o Salvador. Glória. Amém? E Pedro, então, ele acerta, porque Jesus diz: bem-aventurado és. Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Glória. Então nós vemos aqui que ele é o Filho de Deus. E note que isso é sempre apresentado da forma singular. Ele é o Filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai. O unigênito. Lembra? Você está aqui em um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. E que muitos concordam ser o resumo da Bíblia. Se pudéssemos resumir todo o conteúdo bíblico em um só versículo, o versículo seria esse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E aqui o apóstolo, ele coloca seu Filho unigênito. Deus, ele tem um filho desde a eternidade. Esse filho, ele não foi criado. Nós, seres humanos, fomos criados, mas Jesus não. E nós vamos ver isso, é muito importante conhecer. Ele é o Filho de Deus, Deus. E conhecer Jesus é conhecer a Deus. Porque Deus se revelou aos homens através do seu Filho. Nós vamos ver tudo isso. Jesus é a segunda pessoa do que chamamos Trindade. Muitos dizem: não, mas não existe Trindade na Bíblia. Não, é apenas um termo de nos referirmos a algo que está implícito na Bíblia. Que há somente um Deus, mas que há três pessoas distintas que o formam. O único Deus é formado de três pessoas. As três pessoas formam um único Deus? Sim. É isso que a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse. Que Deus é um, é único. Amém? Mas ele é composto de três pessoas. Quem estuda matemática, lá no primário já se aprende sobre unidade simples e unidade composta. Deus, ele é uma unidade composta. Nós damos, assim, não é o foco agora falar exatamente sobre a Trindade, mas para que vocês tenham uma ideia e possamos prosseguir no estudo de Cristo, nós damos sempre um exemplo básico. Nenhum exemplo, veja só, nenhum exemplo vai satisfazer 100% o nosso entendimento. São apenas tentativas de ajudar a compreensão. Mas nenhum exemplo dado, humanamente falando, dentro do conhecimento humano que é limitado, amém, explica Deus. Não tem como explicar. Amém? Mas nós damos um exemplo matemático que chamamos assim por causa da figura geométrica do triângulo. Um triângulo, ele tem três lados. Amém? Existe triângulo com dois lados? Não, ele só é triângulo se ele só tiver três lados. Se tiver quatro, não é mais triângulo, é quadrado, é retângulo, mas triângulo não é. Não é verdade? Então o triângulo, ele tem três lados. Um só triângulo só existe com três lados. Sim ou não?
três lados formam um único triângulo. Assim é Deus. Deus é único, é um só, mas tem três que o formam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são um só Deus. São um único Deus, como três lados de um triângulo, embora seja o lado da direita, o lado da esquerda e o lado de baixo. Um exemplo: embora sejam três lados distintos, esses três lados distintos formam um único triângulo. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas que formam um único Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Então, esse é um exemplo, outros poderiam ser dados. Esse é um dos mais simples de dar, mas apenas para ajudar a compreensão. Mas não se preocupe. Paulo escreveu assim: hoje nós conhecemos em parte, mas chegará o dia em que o veremos face a face e o conheceremos como por ele somos conhecidos. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar o dia em que o veremos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Então ele é a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia revela que o céu, a terra, o mundo, tudo que nele há, foi feito por ele. Desde criança, o Brasil, ele é um país evangelizado. E mesmo criança, nós já aprendemos muito cedo e muito facilmente que Deus criou o céu e a terra, sim ou não? Nós sabemos, nós que cremos em Deus sabemos, ó, Deus criou o céu e a terra. Tudo isso aqui foi Deus que fez. Mas o que é maravilhoso e que muitos ainda não sabem é que tudo isso foi criado por Jesus, o Filho de Deus. Olha só. Jesus, o Filho de Deus. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. O mundo não foi feito por Deus, não foi criado por Deus. Olha o que João diz acerca de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia é bem clara. Todas as coisas foram feitas por ele. Eu contemplo os apóstolos no barco e Jesus repreendendo o vento. Jesus falando com o vento: ei, vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Glória a Deus. Ei, vento e mar têm ouvido? Os discípulos se espantaram, porque os discípulos espantados disseram: que homem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Aleluia. Até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o Senhor de tudo e de todos. O Criador e Senhor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que João fala de Jesus, porque no verso 10 ele ainda diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só, irmãos, Deus se fez homem e habitou, pisou na terra. A idolatria, ela cega. E o ser humano, ele tem cegado por causa da idolatria. E a idolatria
Na sua idolatria, o homem tem endeusado as coisas criadas. Então imagina um homem que pensa que o sol é Deus, que o mar é Deus, que a lua é Deus, que o raio, que o trovão é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus se faz homem, o Deus verdadeiro, único e verdadeiro, se faz homem e vai visitar esse homem aqui na terra, para ser o seu salvador. Muitos se escandalizaram. Falavam que Jesus estava blasfemando. Você enlouqueceu! Blasfêmia! Você não pode dizer isso. E teve situações que ocorreram, a Bíblia narra, o Evangelho de João, irmãos, situações tremendas. Tem uma que Jesus, ele vai repreender os judeus. Ele vai repreender os judeus e diz assim: olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam tramando a minha morte. E vocês me ouviriam, porque Abraão, ele contemplou o meu dia e se alegrou. Aí os judeus olharam para ele e disseram: e tu conhece Abraão? Tu não tem nem 50 anos. Como tu conhece, ouvistes Abraão? Como assim Abraão viu o teu dia e se alegrou? Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas os judeus então se escandalizaram. Blasfema! Porque ele está dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. E pegaram em pedras para apedrejar o Cristo, para apedrejar Jesus. E diz que Jesus desapareceu no meio deles. Cadê ele? Cadê ele? Foi embora? Ele foi por onde? Que eu não vi por onde ele foi. Jesus sumiu do meio deles. Porque ainda não havia chegado o tempo. Lembra do que ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Aleluia, glória. Então ele só podia morrer no tempo, ele só podia ser crucificado no tempo. E foi exatamente para isso que ele veio, para morrer pelos nossos pecados, Aleluia, glória a Deus. para tomar o nosso lugar, a nossa condenação. Ele levou sobre ele, para nos livrar da morte do pecado. Aleluia, glória a Deus. Para que nele pudéssemos ser livres e recebêssemos a promessa do Pai, vida eterna. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, o universo foi criado e é mantido em existência por ele. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses 1, 16. Glória a Deus. Filipenses, Colossenses 1, 16, diz assim a palavra do Senhor: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ei, ele é o sustentador de tudo que existe. Ele é o sustentador da vida. Ele é o autor da vida. E tudo que você vê, e o que também você não pode ver, as coisas visíveis e as invisíveis, ele fez. Ele fez os espíritos. Ele fez os anjos.
Glória. Por isso, quem tem Jesus aí? Quem tem Jesus aí? Por isso que o possesso, o endemoniado, ele não resiste. Porque Jesus, ele tem autoridade. Ele é Senhor. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Dos homens, dos anjos e dos espíritos. Glória. O inferno não resiste a ele. Satanás não resiste a ele. Amém, igreja? Quem pode dar glória? E aí eu lembro do que João fala na sua primeira epístola. No capítulo 3, no verso 8, ele diz: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Aquele que criou, preste atenção, está descendo aqui, você vai receber. Aquele que criou o céu e a terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te fez, ele não só, aleluia, tem o poder de ter feito, como ele tem poder sobre tudo que ele fez. Tudo está sob o domínio dele, tudo está sob o poder dele. Não move uma folha da árvore se ele não permitir. Até Satanás se torna instrumento na mão dele. Eita, é forte. Até Satanás, quando ele quer, ele faz Satanás de instrumento na mão dele. É forte, não é? É. Glória a Deus. Aí pergunta ao teu irmão que está ao teu lado: o que tens? O que tens? Glória a O Deus. Senhor de tudo e de todos te escolheu. Meu Deus. O Senhor de tudo e de todos te chamou. O Senhor de tudo e de todos te amou. E desejou ser teu amigo. Hein? Eu sou amigo do rei. Quem pode dizer isso? Glória a Quem Deus. pode dizer, diga para o seu irmão: eu sou amigo do rei. Toma posse de tudo que você é em Cristo. Você é amigo, você é filho, você é amado, você é escolhido, você é eleito, você é predestinado. Glória a Glória Deus. a Deus. Por aquele que tem toda a autoridade e poder no céu e na terra. Então ele criou, e é isso aqui que Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala de uma forma bem clara. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Aí diz assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo, em Atenas, ele diz que nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós respiramos. Ele enche o céu e a terra. Ele disse através do profeta. E não há lugar em que alguém possa fugir ou escapar ou se esconder dele. Porque ele enche o céu e a terra. Aleluia. No Antigo Testamento, nós estamos falando de Jesus. E no Antigo Testamento, existem algumas aparições que é dada a Cristo antes do dia da sua carne. É o que os estudiosos chamam de teofania. O que é isso? É uma revelação do Cristo antes mesmo de ele se fazer homem e habitar entre nós. Amém? Paulo fala sobre isso. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10.
1 Coríntios capítulo 10. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A partir do verso 1, capítulo 10, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só. Aleluia, glória a Deus. Diz que era Cristo que estava com o povo na libertação do Egito. Quem lembra aí, quem viu o filme, ou alguma parte de uma novela recente aí, Os 10 Mandamentos, ou mesmo o filme, ou quem já leu, releia, quem nunca leu, procure ler, que nessa história da libertação de Israel tem a participação de um ser que ele vai na frente, que ele vai guerrear contra os exércitos de Faraó, que ele está numa coluna de fogo à noite, está numa nuvem de fumaça durante o dia, e ele guia o povo no deserto. Glória a Deus. Quem é? Lá eles conheceram como o anjo do Senhor. Só que esse anjo do Senhor, a Bíblia vai revelar que ele recebe adoração. Ei, só Deus recebe adoração. Só Deus recebe adoração. Mas esse anjo do Senhor, o próprio Moisés, que recebeu a mensagem de Deus, disse: esse anjo carrega o meu nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E diz que esse anjo guiou o povo na saída do Egito. Aleluia. Esse anjo pelejou. E aqui em Coríntios 10, Paulo diz que havia uma pedra que os seguia, e essa pedra espiritual era Cristo. Esse anjo ele vai aparecer em vários momentos no Antigo Testamento. Ele é um anjo que se difere dos demais anjos. Ele é chamado anjo do Senhor, tem um A maiúsculo, e toda vez que ele aparece, você vai ver que ele fala como Deus e em nome de Deus. Amém? E a essa figura nós entendemos que se trata de Jesus, de Cristo, antes do tempo da sua carne. Vamos ver uma história. Abra a tua Bíblia aí comigo. Em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. 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 Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem apareceu a Abraão? Quem apareceu a Abraão? Aleluia, glória a Deus. Leia o texto aí, versículo 1, capítulo 18. Quem apareceu a Abraão, diz o texto? Senhor. O Senhor quem? Glória a Deus. O Senhor quem? Quem é esse Senhor aí?
Deus. O texto é claro. O Senhor apareceu a Abraão. Deus apareceu a Abraão. É isso que o texto está dizendo. Agora preste atenção. Mas como é que é isso? Se a própria Bíblia diz que nunca, jamais ninguém viu a Deus. A Bíblia diz ou não diz que ninguém jamais viu a Deus? Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus apareceu para Abraão. Ei, ele apareceu para Moisés na sarça ardente. Quem és tu? Eu sou o que sou. Glória a Deus. Diga o eu sou. Me enviou a voz. Ele falando para Moisés. Aleluia. Mas quem Moisés estava vendo? Se ninguém jamais viu a Deus. Então, é essa situação que nós chamamos de teofania. É uma aparição de Deus em uma forma que o homem possa entender, conhecer, contemplar. Amém? A isso chamamos teofania. Só que, se Deus jamais pode ser visto, mas está escrito, ele se fez conhecer por meio do seu Filho. Ele se revelou por meio do seu Filho. Glória a Deus. Você lembra que, uma vez, lá em João 14, diz assim, ele falando, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai. Jesus falando, há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Aí ele continua, verso 7, presta atenção. O verso 6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E nota o seguinte, a gente cita esse versículo errado. A gente cita, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus não falou, ninguém vai ao Pai. Olha o texto. Jesus não diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não é isso que ele diz. Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele chama para ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vem. Por quê? Porque o Pai estava nele, e ele no Pai, e ele estava ali. Glória a Deus. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, estou há tanto tempo contigo, e tu não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Glória a Deus. João 10, 30, ele diz, eu e o Pai somos um. No sentido de um único Deus. Ele é Deus. Entende? Lembra que eu expliquei do triângulo? São três pessoas, mas que esses três são o mesmo Deus. Os três que são um. Os três que são o mesmo Deus. Agora são três. O lado direito é o lado direito. Jesus é Jesus. O lado esquerdo é o lado esquerdo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Pai é o Pai. Só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Por isso, entenda que Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Muito forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continua aí a leitura em Gênesis 18. Acompanhe comigo, que maravilha é essa. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença,
rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo destas árvores. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Abraão não sabia até aqui quem eram aqueles 3 homens. Ele estava vendo 3 pessoas. Estava conversando com 3 pessoas. Para ele eram 3 viajantes. E ele disse, ei, né, visita. Né, olha, eu estou acampado aqui. Fiquem aqui comigo. Querem comer alguma coisa, beber alguma coisa? Descansa aqui um pouquinho. Vocês devem estar cansados da viagem. E Abraão está recebendo 3 pessoas. Sem saber, ele estava recebendo Deus. Sem saber, ele estava recebendo Jesus e 2 anjos. É isso que vai ser revelado aqui na história. Olha só. Aí diz assim, versículo de número 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui que é Deus. Nós vamos ver que é aqui Jesus, e eles comeram. Quem lembra que Jesus, depois de ressuscitado, comeu pão e peixe? Aleluia, glória a Deus. Quem lembra? Glória a Jesus. Jesus atravessou uma parede, entrou no recinto onde os discípulos estavam reunidos. Jesus atravessou uma parede e apareceu para os discípulos. Aí Tomé, quando vê, Tomé diz, Deus meu, Rei meu. Aí ele disse, vem cá, Tomé, toca aqui e vê que um espírito não tem carne nem ossos como tu vê que eu tenho. Deixa aqui, toca aqui. Aí Tomé toca e vê as marcas da crucificação. Ele mostra o lado, Tomé vê do lado as marcas que ele foi transpassado. Aí Tomé diz, Deus meu, Rei meu. Aí ele disse, porque tu está me vendo. Mas bem-aventurado são aqueles que vão crer em mim sem me ver, Tomé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E diz que naquele mesmo recinto, Jesus conversou com eles e comeu pão. E bebeu peixe. Ressuscitaram. O mesmo aconteceu com Pedro também, que tinha voltado a pescar. E Jesus vai lá ao encontro dele para chamar ele. Lá quando ele diz, tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia, glória a Jesus. Tu me amas? Ali também Jesus comeu peixe, pão, e o homem que atravessou a parede. Aqui nós vamos ver esses 3 comer o que Abraão preparou para eles. Amém, irmãos? Os anjos também comeram. Então eles assumiram a forma humana, uma forma corpórea, visível ao homem, para que o homem pudesse contemplar e falasse com eles e eles com o homem. Amém? Porque a princípio, entenda, o princípio é que Deus é espírito. Deus é espírito, isso está de Gênesis a Apocalipse. Mas Deus, amém? Ele se fez homem e habitou entre nós. E antes dele se fazer homem e habitar entre nós como Cristo, ele já havia aparecido de uma forma humana, de uma forma corpórea, amém? Aos nossos sentidos, aos sentidos humanos.
Então, a esse tipo de aparição, nós chamamos de teofania. Amém? Eu citei já aqui nesse estudo que Paulo, em um determinado momento, ele diz: agora nós conhecemos em parte. Vemos como num espelho, em enigma, mas chegará o dia em que o veremos face a face. E que o conheceremos como por ele somos conhecidos. Então, tanto essa aparição de Deus aqui para Abraão, amém? É apenas uma aparição de uma forma que os sentidos de Abraão pudessem compreender e conversar. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Estou falando aqui, quem tem experiência com Deus, o povo de Deus tem experiência com Deus, e eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que ainda hoje, nos nossos dias, viram anjos, conversaram com anjos, e só vieram saber que eram anjos depois. Eu ouvi uma história de um pastor que ele estava correndo, fazendo Cooper, e um jovem encostou junto dele, correndo também junto com ele. E esse jovem começou a falar da Bíblia para ele. Ele era pastor, e ele correndo, ele começou a conversar de textos da Bíblia com esse jovem. E de repente esse pastor diz assim: como você sabe a Bíblia com tanta precisão, com tanta profundidade? Aí diz que ele estava correndo, e o anjo disse para ele assim: sabe aquele anjo que tirou Pedro da prisão? Sim. Aí disse: sou eu. E sumiu. Disse: sou eu, e sumiu. Glória a Deus. O pastor quase vai para a glória, irmão, que o pastor quase infarta, viu? O pastor quase vai para a glória, que quase infartou. O pastor foi falando em mistério, falando em mistério. Eu, pessoalmente, já conheci irmãos em Cristo, pessoas de Deus, homens de oração, que tiveram essa experiência. Até para receber livramento. Apareceu um homem assim, diz: não vai por aqui não, aqui não pode ir não, segue por lá. E aí eles olharam assim: não pode não, vamos por lá. Aí depois, por quê? Quando falaram por quê, cadê o camarada? Ué, cadê o camarada? Falou com a gente aqui agora. Procuraram tudo, cadê? Melhor a gente não ir por aí não, que o camarada disse que não era para ir por aí. Anjos. A Bíblia diz que os anjos, irmãos, estão a serviço dos santos. Quem crê? Glória a Deus. Os anjos estão a serviço da igreja. Então existem os anjos. Não foi... Ei, só caiu um terço, viu? A maioria permaneceu fiel ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus. Só caiu um terço. Quer dizer, posso nem dizer só, né? Porque é impressionante que ainda um terço tenha caído. Mas a maioria, 2/3, permaneceram fiel. E Deus colocou parte deles para servir aos santos, para servir a igreja. Amém? A palavra não é... Nós não estamos vendo aqui, né, a doutrina dos anjos. Mas é porque eu estou explicando que o anjo do Senhor não é um anjo como os outros. O anjo do Senhor é Deus. É Cristo antes do tempo da sua carne. Continua o texto. Nós vamos encerrar aqui nesse texto e a gente continua a semana que vem. Continua o texto. Aí ele diz assim: versículo de número 9. Então me perguntaram: Sara, tua mulher... Olha essa história, quem lembra? Quem já ouviu? Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. E disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele.
Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Viu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor, ó meu Senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor, olha só, de novo, disse o Senhor a Abraão. Esse Senhor aqui é quem? Deus. Ele estava conversando com Deus, sem saber que estava conversando com Deus. Deus estava na casa dele falando com ele, e ele não sabia Deus. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Escuta aí, eu tenho que finalizar aqui. Tendo-se levantado dali aqueles homens, vieram para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que está a fazer. O que é que ele estava a fazer? Ele estava a destruir Sodoma e Gomorra. Deus desceu do céu com 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E por que Deus disse: vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer? Porque o sobrinho de Abraão, Ló, estava lá em Sodoma. Escuta, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. E aqui, irmãos, para encurtar que o tempo estourou, leia em casa até o final, capítulo 18. Vou resumir aqui, parafraseando. Aqui, quando Abraão percebe que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão vai interceder por causa de Ló. Mas, Senhor, lembra? Se lá na cidade tiver 50 justos, tu vai destruir a cidade. E os justos vão morrer com os injustos. Quem lembra a resposta de Deus? Leia capítulo 18 lá até o final. Deus disse: não, se lá tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade toda, por amor aos 50 justos. Aí, Abraão, preocupado com Ló, aí diz assim: e se lá tiver só 40? Aí Deus disse: eu poupo os 40. Se tiver 30, eu poupo os 30. Senhor, não fique chateado comigo, não. Não se ire comigo, não. Se lá só tiver 10 justos. Que ele estava preocupado com o sobrinho dele. Aí Deus diz assim: se lá tiver 10 justos, eu poupo a cidade toda por amor dos 10 justos. Irmão, eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Deus, Ele é justo. Ele não pratica injustiça, e Ele não será injusto com nenhum dos filhos dele. E nisso você pode confiar. Deus, Ele será justo. Ele não será injusto comigo e com você. Amém, irmãos? E o que aconteceu? Não tinha 10 justos. Até Ló só escapou da misericórdia, porque o anjo, quem leu a história, leia a Bíblia, diga para o teu irmão: leia a Bíblia. O anjo pega Ló pela mão e diz: vai-se embora, rapaz, e puxa Ló, porque senão até Ló ficava. Até a esposa de Ló ficou, virou estátua de sal, porque vai-se embora, não olhe para trás não, vai embora. A mulher foi lá para trás.
Porque o coração estava no lugar, nas coisas, no mundo, e perdeu o escape de Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Por isso que a gente ensina que é necessário o desprendimento das coisas daqui, irmãos, para poder viver as coisas de Deus, para poder contemplar as coisas de Deus. Tem que se desprender das coisas daqui. Amém? Então aqui, o capítulo 18, termina de ler em casa, mostra Abraão conversando com Deus. Mas como assim? Se Deus nunca foi visto? É uma teofonia, eu expliquei. Então, na realidade, quem ele está vendo aqui? Com quem ele está conversando? Cristo, antes dos dias da sua carne. Amém? O estudo é muito bom. Não perca. Quarta-feira a gente continua. Cristologia. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos. Ó Deus, pela leitura da tua palavra, por esse estudo, em que, ó Senhor, estamos conhecendo um pouco mais acerca, Senhor, do Cristo, do Filho de Deus, do Senhor e Salvador de nossas vidas. Aquele que é antes de tudo e de todos, por quem foram feitos os céus e a terra. Deus, que possamos prosseguir nesse conhecimento e através, Senhor, da tua palavra, nos fortalecermos mais na fé, nos arraigarmos mais ao Senhor em Cristo. Seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, como em paz tu trouxeste teus filhos nessa noite à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz, vai na graça e na paz. A saudação ainda é só de boca, viu de longe. Glória.